Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus e nessa aula introduziremos o elemento de treliça ou barra, o segundo elemento finito que estaremos estudando nessa playlist, beleza? De resistência dos materiais, então, a gente sabe que essa estrutura treliçada é formada por diversos elementos estruturais que o seu comprimento, essa dimensão do comprimento é bem maior que as outras duas dimensões relacionadas à sua seção. Sabemos também que a ligação entre os elementos ela é articulada. E sabemos também que as forças externas atuantes nessa estrutura sempre será nos nós dos elementos. Então, com isso, sabendo que as juntas são articuladas e que as forças são apenas atuantes nos nós, se formos estudar um elemento de treliça, saberemos que apenas nesse elemento estará atuando forças axiais nessa direção, de tração ou compressão, e não estará atuando outros tipos de esforços, como por exemplo, momento fletor, momento torsor e forças contantes. Com isso, nesse tipo de elemento apenas será contabilizado rigidez axial. Lembrando que para sabermos a rigidez da estrutura como um todo, precisamos saber a rigidez de cada elemento que a estrutura é formada. Beleza? Agora então revisaremos alguns conceitos vistos na matéria de resistência dos materiais em curso de engenharia, que é as tensões atuantes em uma barra. Então está aqui uma barra aplicado uma força de tração F. Se nós cortarmos uma área de seção, saberemos que internamente estará atuando também uma força F que estará equilibrando o corpo. Então sabemos que a tensão axial ela é força sobre a área, então está aqui a força dividido pela área, vai dar o valor da tensão atuante nesse elemento de barra. Sabemos que a deformação linear média ela é a variação do comprimento. Então, se a gente considerar que essa barra, ela antes da aplicação da força tinha um comprimento inicial L, e esse comprimento mudou, vai ter uma variação de comprimento que a gente está chamando de Dzinho. Então, a deformação linear média será o Dzinho sobre o comprimento inicial. Sabemos também que, pela lei de Hooke, a tensão ela é relacionada, ela é proporcional à deformação linear média, através do módulo de elasticidade do material. Então, fazendo algumas substituições aqui nessa equação, substituindo aqui a tensão por F sobre A, e a deformação linear média por D sobre o comprimento inicial aqui, e fazendo aqui, trabalhando essa equação, chegamos que a força ela é proporcional aqui à variação do comprimento, através dessa constante, beleza? Então, agora que calculamos essa relação entre força e variação de comprimento, iremos realizar uma comparação entre o elemento de treliça e o elemento de mola. Então, está aqui uma mola, está aqui um elemento de barra. Sabemos que a força ela é relacionada com a variação de comprimento, com deslocamento, através de uma constante elástica da mola. Pelo que calculamos, essa relação ela é feita no elemento de barra através dessa constante. Concluímos então que um elemento, comparando essas duas equações, concluímos que o elemento de treliça ele se comporta de forma semelhante à mola. A única diferença é que a constante agora ela é diferente, que é o módulo da elasticidade vezes a área da seção, dividido pelo comprimento do elemento. Então, a constante A sobre L define agora a rigidez axial da barra. Então, em aulas passadas, nós vimos que um elemento de mola
terá a matriz de rigidez semelhante a essa: K menos K, menos K e K. E acabamos de ver que o elemento de barra ele se conforma de forma semelhante ao elemento de mola, com constante elástica EA sobre L. Então, a matriz de rigidez do elemento de barra, para sabermos essa matriz, basta substituirmos o K por EA sobre L e fazermos isto no menos K e no K. Lembrando que essa matriz de rigidez, que chegamos à conclusão para o elemento de barra, está relacionada ao sistema local do elemento, que falaremos mais à frente nos próximos slides. E aqui está a matriz de rigidez do elemento de barra. Eu introduzirei o conceito de matriz de rigidez do elemento, tanto no sistema local quanto no sistema global. Então imagine essa estrutura. Se eu precisar calcular a matriz de rigidez total da estrutura a partir das matrizes de rigidez de cada elemento, as forças e deslocamentos de cada elemento precisam estar relacionados, todos eles, a um sistema de referência comum, certo? O que seria esse sistema de referência comum? Seria um sistema de coordenada global da estrutura, formado pelo eixo x maiúsculo e pelo eixo y maiúsculo. Então, se pegarmos um determinado elemento dessa estrutura para analisar, aqui está o elemento, ele estará relacionado com dois sistemas de coordenada. O primeiro que eu acabei de falar, que é o sistema global, formado pelos eixos x maiúsculo e y maiúsculo, e também que pode ser adotado arbitrariamente, tá, pessoal? Eu coloquei nesse ponto. E também aos eixos de coordenadas locais formado pelos eixos x minúsculo e y minúsculo. Lembrando que aqui o eixo x ele é orientado sempre do primeiro nó para o segundo nó. E a relação entre os eixos x da coordenada global com o eixo x da coordenada local é relacionado por esse ângulo alfa, que é sempre medido do eixo global até o eixo local. E lembrando que o sinal desse ângulo é sempre positivo no sentido anti-horário. Então, para calcular a matriz de rigidez total da estrutura, precisamos ter calculado as matrizes de rigidez de cada elemento relacionado ao sistema de coordenada global. Então, se a gente tiver calculado inicialmente a matriz de rigidez do elemento no sistema local, a gente vai transformar para a matriz de rigidez do elemento no sistema global, para depois montar a matriz de rigidez total da estrutura. Aqui, o equilíbrio desse elemento está sendo representado no sistema local pela força F1, pela força F2, pelo deslocamento U1, pelo deslocamento 2. Então temos duas forças, dois deslocamentos e teremos uma matriz de rigidez 2 por 2 no sistema local. Porém, ao representar esse equilíbrio no sistema global, representaremos aqui no nó 1 dois componentes de força, uma em Y da direção global e uma na direção em X, e aqui também em Y e X. E a mesma coisa para os componentes de deslocamento, teremos dois componentes e dois componentes. Então teremos 4 componentes de força e 4 componentes de deslocamento. Logo teremos uma matriz de dimensão 4×4. A gente não consegue então correlacionar a matriz de rigidez local com a global porque tem dimensões diferentes. Como que a gente vai fazer isso para correlacionar? A gente vai transformar essa matriz 2×2 do sistema local para 4×4. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai estar representando aqui os componentes de força, em vez de representar apenas por F1, vamos estar representando pelos componentes de força Fx1 e Fy1. Mesmo sabendo que esse componente de força Fy1 não existe, ele é zero, né? Porque elementos de treliça ou de barra ele só tem esforços
axiais. A mesma coisa para o fy2. Então, a gente fazendo algumas operações matemáticas, a gente chega nessa equação de equilíbrio, onde a matriz de rigidez ela está na dimensão 4×4, tá? E o que muda dessa equação de equilíbrio, onde a matriz de rigidez está 4×4, para a matriz de rigidez 2×2? O que muda nos resultados? Não muda nada, tá? É apenas uma forma de representar. O seu produto vai dar os mesmos resultados. Então, a gente acrescenta os zeros em algumas posições para garantir que os resultados serão os mesmos. Então, aqui nós temos a nossa matriz de força, isso aqui. Matriz dos deslocamentos nos nós, essa aqui. Pela equação de equilíbrios, nós temos, então, a matriz de rigidez do sistema local. Nós iremos relacionar os componentes de força do sistema local com os componentes de força do sistema global. Então, temos aqui o nosso elemento com as forças dos componentes em relação ao sistema local representada. Então, Fy1, Fx1, Fx2 e Fy2, as forças relacionadas aos seus respectivos nós. E agora temos o mesmo elemento com as forças representadas, componentes de forças representadas em relação ao sistema global. Então, pode ver aqui que o Fx1 está alinhado com o eixo X global. Como a gente vai fazer isso? Então, vou pegar aqui um determinado nó, certo? E vou estar decompondo aqui esse elemento no sistema relacionado ao sistema global e vou estar decompondo nos eixos relacionados ao sistema local, beleza? Então, vamos analisar, por exemplo, esse ponto, certo? A gente vem para cá. Então, tem o f de x, o f de y. E vamos estar decompondo aqui nos eixos x e y do local. Então, sabemos que aqui o ângulo entre o eixo global e o eixo local ele é representado pelo ângulo alfa. Então, para a gente decompor essa força, o f de x, a gente vai f de x multiplica o cosseno de alfa. Então, vai dar aqui essa força. Decompondo essa força aqui no eixo y, é só pegar esse valor, fx vezes o seno de alfa. Decompondo a força fy vezes o seno desse ângulo vai dar o componente de força decomposto aqui, nesse eixo, que dá fy seno de alfa, e aqui temos fy cosseno de alfa. Então, essas decomposições que a gente acabou de ver, a gente sabe da trigonometria, beleza? Agora nós vamos montar as equações que relacionam as forças do sistema global com o sistema local, beleza? Então, a gente vai começar olhando aqui para o eixo X local e vamos ver todas as forças globais que foram decompostas nessa direção, beleza? Então, sabemos aqui que aqui nesse eixo vai ter fy seno de alfa e o fx cosseno de alfa. Estão orientados aqui no sentido positivo do eixo x, então é encontrado o fx1 somando. Agora, a gente olhando para o y local, vemos que tem dois componentes que foram encontrados com a decomposição. Então, é o fy cosseno de alfa. Se a gente considerar para o ponto 1, né, vai ser fy cosseno de alfa, que está aqui, menos o f de x1 seno de alfa, porque aqui está no sentido contrário, no sentido negativo do eixo, beleza? Então, se a gente considerar agora que aqui é o ponto 2, essas equações vão ser semelhantes, iguais, só precisa mudar aqui do número 1 para o número 2, beleza? Então, pode ver que essa aqui é igual a essa primeira, só muda o índice. A gente vai adotar a letra lambda como sendo cosseno de alfa e a letra mi como sendo o seno de alfa. Lembrando que esse ângulo é o ângulo entre os eixos x do sistema global com o sistema global, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas equações e transformar
para a forma matricial. Então, fazendo algumas operações matemáticas, nós chegamos nessa expressão matricial. Então, aqui temos a matriz que contém as forças nodais no sistema local. Temos a matriz de transformação. E aqui temos a matriz das forças nodais no sistema global. Então a gente consegue, através da matriz de transformação, a gente consegue transformar as forças do sistema global para o sistema local, beleza? Então a gente acabou de descobrir como que transforma as forças de um sistema para outro, essa relação. E essa mesma relação ela vai ser válida para os deslocamentos. Então aqui nós temos a matriz representada pelo delta minúsculo dos deslocamentos no sistema de coordenada local. E temos aqui para o delta, que é a letra maiúscula, que representa a matriz dos deslocamentos no sistema global. Então, para melhor entender, a gente pode olhar essa imagem aqui. Então vamos considerar aqui que aqui é o nó1 e que esse nó1 ele sofreu um deslocamento U1, certo? O minúsculo 1. Então, ele vai no sistema local, ele vai estar deslocando aqui nessa direção, e no sistema global vai estar se deslocando tanto em x, aqui representando pelo U maiúsculo 1, e aqui na vertical pelo V maiúsculo 1, beleza? Então aqui quando a gente vai representar os deslocamentos, a gente representa também pelas letras minúsculas, U, que é sempre na direção x, e V na direção y. E aqui maiúsculo quando é o sistema global, quando está relacionado ao sistema global. Agora que a gente achou a relação entre as forças de um sistema para outro e de deslocamento de um sistema para outro, nós vamos achar a relação das forças no sistema global para os deslocamentos no sistema também global e, consequentemente, a rigidez global do elemento, beleza? Então, sabemos aqui que no sistema global as forças, a equação de equilíbrio é essa, tá? E fazendo aqui algumas substituições nessa equação, que é o que calculamos anteriormente, que a força dos deslocamentos é igual a matriz de transformação vezes as forças em relação ao sistema global. Então, fazendo essa substituição e também a substituição aqui dos deslocamentos locais por essa expressão, nós chegamos a essa equação. Então, realizando algumas operações matemáticas, que eu não vou estar mostrando aqui nessa aula porque não é objetivo, a gente chega nessa expressão. Então, aqui temos as forças no sistema local, global do elemento. Temos os deslocamentos também no global. E achamos essa relação através da matriz de rigidez global do elemento. Então está aqui essa última forma que acabamos de comentar. Então aqui a relação entre as forças e os deslocamentos é justamente a matriz de rigidez. Então aqui nós temos a matriz de rigidez global, representada pelo K maiúsculo, e aqui tem a matriz de rigidez local do elemento, e achamos a relação entre as duas matrizes. Então, fazendo aqui a multiplicação dessas matrizes, nós encontramos que a matriz de rigidez global de um determinado elemento é em função de algumas propriedades do próprio elemento, como a área da seção, comprimento, algumas propriedades do material, como o módulo e elasticidade, e também relacionado à localização do elemento referente ao sistema global. Lembrando aqui que essas letras aqui, tanto o Mi quanto o Lambda, são o seno e o cosseno, como a gente já viu nos slides anteriores, certo? E também a gente vai estar realizando a numeração referente aos graus de liberdade de cada nó. Então a gente vai referenciar aqui os graus de liberdade nó 1,
referenciar os graus de liberdade do nó 2 e a mesma coisa aqui também. Então, esses conceitos aqui eles vão ficar mais claros aí na próxima aula, que a gente vai estar realizando um exercício de aplicação de todos esses conceitos que a gente viu nessa aula. Também a gente vai estar utilizando o software de simulação ANSYS Workbench, tá? Então a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça, galera, de se inscrever no nosso canal e também participar do nosso grupo do Telegram para você tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Até a próxima terça, às 20 horas.